15 de João, capítulo 15, versículo 14 a 16. Capítulo 15 de João, pode ficar sentado mesmo, verso 14 até o 16, vou basear mais no 16, mas no 14 Jesus está dizendo assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Verso 16, que é onde eu quero me deter mais. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, eu gostaria de falar de duas chamadas de Deus. A primeira chamada é para a salvação. A primeira chamada de Deus ao ser humano é para ser salvo, receber perdão dos seus pecados. Jesus várias vezes convidou o povo que fosse a Ele, chamou as pessoas, e nós encontramos Paulo falando sobre a salvação. Ele disse assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação, Deus não exige tanto, entre aspas, exige vida recomendável, é claro, depois, mas para chegar a Ele não. Para chegar a Ele não. Para ser discípulo dele, Ele não exige. Exige que creia nele, que Ele é o Salvador, creia, invoque o nome dele e vá a Ele. O que Ele exige é isso. Então, o primeiro chamado, Deus chama a todos para chegarem a Ele, receber o perdão e a salvação. E depois a continuação ao lado dele, junto com ele. Então existem as suas responsabilidades, mas o chamado não. Chamado para a salvação, Deus não requisita nada além de ter. Se vocês lembram que Paulo falou tanto sobre a lei, que a lei exigia, tem que fazer isso. E Paulo disse não, para ser salvo não precisa fazer tudo aquilo que a lei manda. Basta crer pela fé, pela graça. Então a graça de Deus alcança todo mundo, independente da situação dele. Ele tanto salva aquele jovem, aquela jovem que nunca esteve, como foi o meu caso. Eu fui criado dentro da igreja evangélica, não aprendi as coisas do mundo. Vivia no mundo, mas não praticava tudo que os outros faziam. Tive esse privilégio. Então, Deus pega as pessoas, essas que julgam ser boas, e chama elas. Não exige nada. Mas também pega aquele traficante, aquele perdido, aquele que está no mundo, sem esperança, todo atrofiado, todo desconjuntado. É do mesmo jeito. Tanto ele pega um quanto o outro e chama para a salvação. Esse é o primeiro chamado, mas eu gostaria de falar sobre o segundo chamado, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O segundo chamado, que é para alguma obra específica na obra de Deus, na vida espiritual. Aí já tem a escolha. Quantos de vocês já fez teste em empresa? Acho que todo mundo aí. Como é que eles fazem? Eles lançam aí, nós estamos precisando de profissão. Aí vai um monte de gente, não é? Aí eles vão fazer o quê? Uma seleção. Seleção. Não é isso? Presta teste, e aí ele vai escolher o melhor ou os melhores. Então é diferente. Então a chamada para ministério, a chamada para uma função específica é diferente. Existe escolha. Não é assim a rodo. Vem todo mundo que quiser pode vir. Eu vou dar pastorado para todo mundo. Não.
Jesus está aqui, esse texto, ele está dando as últimas instruções aos discípulos. Ele havia chamado 12. Ele havia chamado para continuar a obra que ele começou. E ele chamou com, é claro, a capacidade que ele tinha de conhecer as pessoas. Então ele selecionou. Ele selecionou 12. Ele podia chamar multidões. Ele chamou 12 para estar com ele, andar com ele e continuar a obra. E ele veio realizar. Então, nesses conselhos, instruções aos discípulos no final da sua vida, bem perto do final da sua vida, ele fala isso aqui aos 12. Embora que é usado para todo mundo, né? Lá tem aquela promessa que os anjos vêm e buscarão os escolhidos de Deus. Mas neste caso não, neste caso é específico aos 12. Eu entendo assim. Porque ele chamou os 12, os 12 estavam com ele numa escola de 3 anos e meio, aprendendo, né, com Jesus. E ele, perto já do fim do seu ministério, ele fala isso aos seus discípulos, dizendo assim: não me escolhestes vós a mim, vocês não me escolheram para ser professor seus, vocês não me escolheram para que eu dê alguma coisa a vocês, eu que chamei vocês, eu que escolhi vocês. Não foi assim? Pedro estava pescando, os irmãos iam pescando, Jesus disse: vinde a mim. E eles largaram tudo e foram. Passou na frente da alfândega lá, o cobrador de imposto, Mateus, chamou Mateus, acompanhasse ele, Mateus abandonou tudo, saiu. Então Jesus escolheu 12. Escolheu 12. Então, de vocês todos aqui, quando será que Deus vai escolher, que Jesus vai escolher para uma obra diferente? Para algo diferente, que eu não sei o quê. Ou pastor da nossa igreja, pastora. Muito bem. E não vou dar a minha opinião. Mas pastor, ou missionário, ou até diretor de um departamento, enfim, qualquer responsabilidade a mais do que ser crente. Ser crente, você vai na igreja, né? Vai embora. Nenhuma responsabilidade. Bom, quer falar alguma coisa? Não. Quem está com a mão? Então, veja bem, ser crente é uma coisa, tá? Se hoje eu não estou com muita vontade da igreja, eu não vai. Mas um presbítero já não pode fazer isso. Pode? Se faz, está errado. Ele assumiu um compromisso. Então, Jesus disse aos 12, olha, eu escolhi vocês. Eu escolhi e nomeei vocês. Eu escolhi, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis muito fruto. Jesus, aos escolhidos, ele exige mais. Ele exige mais. Então vocês que estão cursando, se forem escolhidos por Cristo para algum tipo de obra no seu reino, aqui na terra, saiba que você vai receber dele um cargo maior, uma responsabilidade maior, bem maior do que os outros. Está escrito na palavra de Deus que aquele que é muito é dado, também muito é exigido. É isso? E esse era um dos grandes medos que eu tinha de ser pastor. Meu Deus, pastor tem uma responsabilidade muito grande e eu não vou aguentar essa responsabilidade. Eu pensava assim, eu não vou aguentar. Mas, então veja bem, eu vos escolhi a vós, nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Bom, a Bíblia nos fala de várias pessoas que Deus escolheu. Por exemplo, Abraão foi escolhido por Deus, não foi?
Saul foi escolhido por Deus. Moisés foi escolhido por Deus. Davi foi escolhido por Deus. Né? Os 12 apóstolos foram escolhidos por Deus. Muito bem. Mas agora eu pergunto a vocês o seguinte: por ter sido escolhido por Deus, essa pessoa vai até o final? Ah, eu sou o escolhido de Deus. Não, nem todos. Nem todos que foram selecionados por Deus, escolhidos por Deus, foram até o fim. Nem todos. Nós encontramos na Bíblia algum caso, e pelo menos 2 eu posso apresentar bem claro. Saul, por exemplo. Saul parecia o mais humilde dos jovens. Quem conhece a história sabe muito bem que o dia da coroação dele, ou da apresentação diante do povo, que Deus escolheu este homem aqui, Samuel olhou e falou: cadê o rapaz? Samuel tinha ido lá, né, e ungido ele lá, e falou: você vai ser rei de Israel. Está tudo certo, tinha tudo combinado, tudo certo. Deus mandou, foi feito. Aí chegou no dia que ele ia ser apresentado, cadê o rapaz? Onde está ele? Está escondido. Está lá no meio das bagagens. Olha, corta esse negócio aqui, senão eu não. Já é. Aí cadê o rapaz? Escondido. Não dá a impressão que era humilde. O homem? Nossa, o homem humilde. Muito humilde mesmo. Só que depois, qual foi o resultado de saúde? Outro que foi escolhido por Jesus, Judas, foi escolhido. E olha o que aconteceu. E quantos eu conheço pessoas que dizem ter sido escolhidas por Deus para exercer o pastorado, algum tipo de ministério, mas não aguentou. Sábado passado eu contei uma experiência aqui de um que exigiu tanto que desse um campo na mão dele. Ele era presbítero, exigiu, e ele não tinha bacharelado, e ele pensou que era por causa disso. Ele entrou numa escola, a nossa igreja não tinha ainda, ele entrou numa escola da Assembleia de Deus, fez lá os 4 anos, quando ele terminou os 4 anos, ele ligou para mim, queria falar comigo, veio e trouxe o diploma. Falou: está aqui, sou teólogo, agora o senhor vai me dar um campo? Não vai. Eu dei o campo, resultado, não deu nada, não foi para frente. Então nem todos vocês vão até o final, mas que Deus possa abençoar que a maioria de vocês alcance um final abençoado. Quem sabe daqui 50 anos vocês sejam como eu, dizendo: olha, acabei a carreira, guardei a fé, como Paulo disse, né? Porque eu, na verdade, estou esperando a vinda de Cristo. Estou aqui cooperando, mas não tenho mais aquela força, aquele vigor que eu tinha. Aquele vigor que eu tinha. Acabou. Essa construção de Deus desgastou bastante a gente. Mas está aqui, coisa concreta. Não é contada, é vivida. Então valeu a pena o desgaste, valeu a pena hoje eu colho bênçãos de Deus. Eu comento com a minha esposa: olha, eu não sei porque Deus teve tanta misericórdia de nós, nos abençoou tanto. Então, irmãos, eu quero terminar dizendo isso: nem todos vocês que estão começando essa carreira vão chegar ao final. Eu não sei quem. Agora fala você com o seu coração e pergunte a Deus: Senhor, eu fui escolhido por Ti, eu vou chegar ao final. E tente, esforce para chegar ao final, para que você entregue. Um dia eu fui convidado para pregar um trabalho unificado na região da Grande São Paulo. Todos os pastores, 15 campos que tem lá na região, e eu preguei sobre no versículo que diz assim: que o final das coisas é melhor do que o começo. Aí eu
perder os pastores. Se o final é melhor do que o começo, como é que vai ser o final do seu pastorado? Vai ser melhor do que o começo? Ou vai ser aquela misericórdia, a igreja se acabando, você perdeu todo o controle, não sabe o que fazer? Não. Eu citei sobre Samuel, quando Samuel entregou o seu cargo, quando colocou o rei, ele teve a coragem de chegar diante do povo. Poucos pastores têm essa coragem. Não é ter coragem, essa ousadia de chegar diante do povo, depois de tantos anos de ministrar o povo, agora eles estão aí colocando o rei. O que ele fez? Ele diga ao seu povo assim: algum dia eu tomei o bezerro de alguém de vocês? Eu tomei o jumento de alguém de vocês? Eu devo prejuízo a alguém? Fale aí que eu vou pagar agora. Todo mundo gritou: não, nunca o Senhor tirou nada de nós. Oh, isso que é um pastor que vale a pena. Pastoreou tantos anos, não tirou nada de ninguém. Nada de ninguém. Estava terminando o seu ministério com a mesma ousadia que ele começou. Isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. Quem sabe vocês vão fazer isso? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Não desista. Eu sei que o inimigo vai soprar nos ouvidos de vocês, desistir. Para terminar, eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus há anos passados. Pastoreando a igreja, um dia, eu sempre tive, há muitos anos, desde que eu aposentei em 86, eu comecei a fazer, eu me emocionava com Deus. E eu tinha no fundo da minha casa, no casinho lá no escopo, eu fazia lá, deixava tudo. E um dia eu estava orando e Deus me alegrou tanto, o Espírito de Deus me alegrou tanto, que eu fiquei assim, transbordante. Quando eu estava terminando a oração, agradecendo a Deus, o diabo chegou. Eu falo que o diabo chegou porque é o sentimento, é mais ou menos como o Martinho Lutero. O diabo chegou e soprou no meu ouvido assim: que rapaz, você está zoando, você está zoando. Não é assim não é isso não é isso. Eu confesso que eu levei um choque. Eu parei, olhei para a terra e fiquei assim, alguns segundos, paralisado. Mas no mesmo instante que eu estava paralisado, e veio o meu pensamento: será que tudo que eu tenho feito na igreja, na obra de Deus, para o Evangelho, é em vão? Não valeu nada? Mas quando eu estava naquela tensão, eu ouvi uma outra voz. Aliás, não foi voz, foi uma força que chegou, uma força, e naquela força eu me levantei. Se alguém tivesse lá naquele quarto, ia dizer que eu estava louco. Agora, eu estou contando com vocês, não estava louco. Eu me levantei, com tanta coragem, e eu virei, só eu, pai. Virei todas as paredes e falei: Satanás, chame agora todos os demônios do mundo, chama tudo aqui que eu quero dizer a todos vocês: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Glória a Deus. E fim de conversa. Talvez vocês passem por momentos assim, dúvidas e mais dúvidas, mas a fé tem que prevalecer. Que Deus abençoe, muito obrigado. Você tomou muito tempo de